Tempo de Quaresma, tempo de muitas graças, tempo também de muitos combates. Mas quem disse que as graças estão separadas dos combates? Às vezes nós temos essa ilusão. Poxa vida, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. E às vezes nós fantasiamos a vida espiritual, a vida com Deus, como se a vida com Deus fosse uma vida de sombra e água fresca, de água de coco na rede. Grande engano. E nós somos treinados para um comodismo tão grande, para uma vida tão cheia de mimos, né? De frescuras, que nós exageramos até os nossos sofrimentos. Claro que nós temos os nossos sofrimentos, mas muitas vezes nós potencializamos para que os outros tenham dó de nós, tenham pena. O tempo de Quaresma é um tempo onde nós seremos forjados neste local de combate. Nós combatemos em vista de amarmos mais o Senhor, em vista de nos unirmos mais a Ele, em dar uma resposta de amor àquele que nos amou primeiro. Quantas vezes nós somos tentados a sempre esperar que o outro seja santo, que o outro seja melhor, que o mundo seja melhor, que tudo seja melhor, enquanto existe uma necessidade urgente de uma grande reforma interior em cada um de nós. Então, Quaresma é tempo dessa reforma interior, é tempo dessa verdadeira reforma. Às vezes nós estamos muito agitados, preocupados com tantas coisas que precisam ser feitas, né? Na nação, no nosso bairro. Essa preocupação não é que ela seja ruim, mas ela não é a mais essencial. O essencial mesmo, de fato, é essa reforma interior. E às vezes nós desvinculamos essa mudança dos outros com a nossa mudança. Nós vamos exigindo, se minha mãe, se meu pai, se meu irmão, se minha irmã, se meu tio fosse legal, eu seria uma pessoa melhor. Nós vamos culpando os outros até dos nossos maus hábitos, da nossa falta de virtude. Isso é terrível, porque nós começamos a ter uma vida muito baseada em culpar os outros. Neste tempo de deserto, sempre devemos estar atentos, porque alguém muito cruel vem nos visitar, nos tentar. E não só na Quaresma. Apenas na Quaresma ele intensifica, caso nós intensifiquemos o nosso desejo, né, de santidade. E sem dúvida é o demônio. Ele existe, é um ser pervertido e pervertedor, e ele quer criar ilusões para nós. Ele quer nos fazer semelhantes a ele, nos fazer acusadores uns dos outros. Claro que nós não podemos tolerar o pecado na nossa vida. Claro que vendo o pecado do outro, eu sou chamado a corrigi-lo. Eu sou chamado a ajudá-lo a sair da situação de morte, a sair desse contínuo caminhar para o abismo. Eu preciso fazer isso. Isso é ato de caridade. Esse precisar faz parte desse amor profundo, desse desejo pelo céu do outro. Não pode ser apenas uma correção hipócrita, uma correção de autossuficiência. Não é por aí. Então, nós precisamos estar muito atentos às várias artimanhas do demônio. Nós podemos olhar para essa Quaresma e ver 3 grandes bênçãos. Eu vou dizer algumas delas. Quando nós olhamos para os conselhos evangélicos, por exemplo, quais são os conselhos evangélicos? Os conselhos de Jesus para nós, né, em especial, a vivência da pobreza, a vivência da obediência e a vivência da castidade. São conselhos. Quem é que está obrigado a viver isso de forma como um mandamento mesmo? Como se fosse um mandamento? Quem entra numa ordem religiosa, quem faz um voto, né, para viver a pobreza, a obediência e a castidade. Porém, todos nós devemos
está ligado a este espírito de uma verdadeira pobreza, de uma verdadeira obediência, de uma verdadeira castidade, porque Cristo é o obediente por excelência. Cristo é o pobre, aquele que se fez pobre para nos enriquecer. Cristo é o casto, o inteiro. Então, com a castidade, nós vamos vencendo as nossas divisões interiores. O nosso querido Frei Raniero Cantalamessa, pregador do Papa, ele dizia o seguinte: se nós fôssemos perguntados qual é o nosso nome, talvez nós deveríamos falar como aquele homem que foi libertado por Jesus. Meu nome é Legião, porque somos muitos. E o que o Frei Raniero está explicando com isso? Que muitas vezes nós estamos fragmentados dentro de nós. Uma hora eu quero uma coisa, outra hora eu quero outra, eu estou em casa, eu quero estar passeando, eu estou passeando, eu quero estar no trabalho, eu estou no trabalho, eu quero estar com uma pessoa que eu amo, eu estou com uma pessoa que eu amo, eu queria estar descansando. Ou seja, nós somos pessoas muito insatisfeitas e indecisas, muito fragmentadas. Ora, nós queremos muito uma coisa, aí nós conquistamos e continuamos insatisfeitos. Então, isso a gente poderia dizer legião. Não quer dizer que a gente está possuído pelo demônio, não. Legião quer dizer que muitas vezes nós estamos fragmentados. Nós não estamos inteiros. A castidade, ela está ligada à questão da inteireza, ser completo, ser todo. E quantas vezes nesse mundo tão hipersexualizado, esse mundo tão sedutor, essa revolução sexual que houve e hoje tem os seus grandes reflexos no mundo, né? Quantas vezes esses apelos do mundo, né, a nós nos vestirmos mal, a nós falarmos imoralidade, a nós vermos coisas imorais. Infelizmente hoje você vai abrir, às vezes, o YouTube e já aparece uma mulher ali sensual dançando, já aparece um monte de seduções. Ou seja, uma sociedade super sexualizada. E a nossa resposta é o quê? A inteireza, a castidade. Essa é a nossa resposta para esse mundo que está muito ligado, muito preso às coisas sensíveis. Ou seja, aonde o ventre, aonde o comer é o Deus. Percebam que na televisão vai se colocando muitas vezes só propaganda de comida, programas que falam sobre comida. Não há problema de falar sobre comida. O problema é quando isso é desproporcional, aonde parece que a comida é uma coisa central na nossa vida, no sentido que eu devo idolatrá-la, não, melhor dizendo. Não, a comida é para a minha nutrição, é para que eu mantenha a minha vida. E ao comer eu devo ter essa sobriedade. E só quem sabe jejuar sabe comer de verdade, porque sabe a hora de parar, a hora de frear, qual o alimento mais sadio. Ou seja, esse cuidado. Eu não sou escravo do comer, eu não sou escravo da minha sexualidade, eu não sou refém dos meus desejos. Ou seja, a grande resposta para esse mundo de hoje é a castidade, é a pureza, é a santidade no olhar, é a santidade no falar, é a santidade no vestir. Ou seja, qual o grande grito nosso para o mundo de hoje? Castidade. Vivermos como homens que desejam ver a Deus, como mulheres que querem ver a Deus. E já fala o Sermão das Bem-aventuranças que os puros verão a Deus. Mas se nós nos entregamos totalmente às impurezas, às imoralidades, como é que eu vou um dia contemplar a Deus? Ele que é santo, Ele que é puro, não tem como. Também nesse tempo, nós somos chamados a olhar para a obediência. Nesse mundo onde nós somos movidos a sermos independentes, a não depender de mãe, de pai, de irmão, de amigo, de patrão, a não depender de ninguém. Será que é isso que o Senhor pensou para nós? Não depender de ninguém? Não dependo de ninguém. A pessoa já se acha o máximo porque é independente, porque não precisa da ajuda de ninguém. Ou seja, nós precisamos entender que a obediência, ela é um grande remédio para o nosso orgulho.
a obediência à palavra de Deus, a obediência aos nossos pais, quando eles nos orientam corretamente, a obediência ao padre, a obediência ao catecismo da igreja, ou seja, a santa obediência é um caminho seguro para curar o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso nariz empinado, a nossa altivez. Olhemos que Cristo foi obediente até a morte de cruz, por amor a nós. Então, a palavra obediência quer dizer audire, ouvir com atenção, ouvir intensamente. E a quem que nós ouvimos? Ao Senhor, na oração, na meditação da palavra, estudando o catecismo, ouvindo as homilias, ouvindo as pregações. Ou seja, essa santa obediência. Cristo, ele é o modelo, e Cristo é a fonte dessa verdadeira obediência. Isso vai curar tantas vezes a nossa rebeldia. A gente deve ser rebelde contra o pecado, rebelde contra o demônio, rebelde contra aquilo que em nós é velho, e não rebelde contra Deus, e não rebelde contra a santíssima vontade do Senhor, e não rebelde contra aquilo que a igreja ensina, de forma alguma. Quero abraçar aqui nossa amiga Paula, também a Lu Menezes, nosso amigo Rogério Silva. Então nós já falamos aqui da castidade e da obediência. Mas uma outra coisa também é a pobreza. Ou seja, a pobreza não quer dizer você viver uma vida miserável, passar fome, não ter nem o que vestir. Não. Essa pobreza, infelizmente, muitos padecem dessa pobreza e nós precisamos ajudar. Infelizmente, às vezes nós somos indiferentes, né? As pessoas que precisam da nossa ajuda, de uma roupa, de uma comida. Mas, sobretudo, o que é ser pobre? É não ser apegado às coisas. É não viver em função de ter as coisas. Você pode conquistar as coisas, um carro, uma casa, um apartamento, os seus móveis, algum bem material? Pode, não tem problema, ter uma conta bancária. Isso não há pecado nenhum, não há problema nenhum. Isso não desagrada a Deus. O que desagrada a Deus é quando nós colocamos o dinheiro como sendo o centro da nossa vida e nós brigamos com os nossos familiares, com os nossos amigos, com todo mundo. Passamos todo mundo para trás por causa do dinheiro. Aí sim é pecado. Aí sim é algo vergonhoso. Mas quando o dinheiro ele é usado para nós cuidarmos bem da nossa saúde, ajudarmos as nossas famílias, né? Ajudarmos a quem precisa, investir em bons livros, investir em irmos para retiros, fazermos bons cursos que nos ajudem a até mesmo crescer na nossa maturidade. Tudo isso é muito importante. Então, o que é a pobreza? Como eu falei, não é viver na miséria, não é odiar os ricos, não é ter raiva de quem tem dinheiro. Não, a verdadeira pobreza é: eu posso ter 1 milhão, eu posso ter uma mansão, mas o meu coração é simples. O meu coração sabe que tudo que eu tenho é do Senhor e é para ajudar os irmãos. Seja bem-vindo, nosso amigo Júlio, também o Gilberto, seja bem-vindo. Eu peço que vocês possam ir divulgando, tá bom? Eu tinha parado de fazer lives aqui no Instagram, mas eu vou voltar a fazer durante essa quaresma, para nós meditarmos mais sobre isso. Então, eu já falei sobre a castidade. Exatamente, Lu. A gente falou sobre a castidade, sobre a obediência, sobre a pobreza. Então, é tanto que São Francisco falava que o dinheiro é o cocô do diabo, né? Mas em que sentido o dinheiro é cocô do diabo? É quando o dinheiro toma o lugar de Deus. São Paulo fala que o apego ao dinheiro é a raiz de todos os males. O apego, a idolatria. Quando transformamos ele no mamon, né? Um Deus falso. Mas quando a gente usa para fazer o bem, a pessoa tem um carro, dá carona a alguém, leva para o hospital, dá uma carona para a missa, ajuda outros. Tem problema de ter um carro, ou até mais? Não tem. Não tem problema a pessoa ter um conforto. Só que nós não podemos viver para o conforto somente. A pessoa sempre, tudo ela reclama, né? Se a internet caiu, ela já fica com uma raiva muito grande, porque a internet
tem que estar 100% em todos os momentos e ela fica com raiva de tudo isso, né? Tem sim, eu vou deixar salvo sim, tá bom? Eu tava apanhando aqui do Instagram, que eu nunca mais tinha usado, porque mudou alguns formatos, mas eu vou tentar aqui deixar salvo no IGTV, tá bom? Seja bem-vindo também a Valda. Eu peço que vocês divulguem para outras pessoas a live, tá joia? Uma coisa que a gente fala muito pouco, meus irmãos, também é a penitência. A gente até fala em oração, a gente pede muita oração, isso é bom pedir oração. Só que muitas vezes nós esquecemos de fazer penitência, de se sacrificar pelo outro, né? Claro, não é fazer sacrifícios loucos de prejudicar a saúde, da gente estar se matando, não estou dizendo isso. E também, eu até falei isso numa live que eu fiz esses dias, ontem, né, aliás. Muitas vezes a gente faz o seguinte, né? Pronto, rezar aí sim, viu? Pelo seu neto. Deus abençoe o Miguel, que Deus abençoe ele poderosamente. Então peço que vocês possam ir divulgando essa live para os amigos, tá joia? E ele vai ficar curado em nome de Jesus, né? Deus abençoe. A penitência, os nossos sacrifícios, quanto mais discreto nós formos, melhor é. Tem pessoas que na quaresma falam assim: olha, eu vou deixar de comer chocolate, eu vou deixar de tomar café, eu vou deixar de comer tal coisa, e sai dizendo. A pessoa sai dizendo para todo mundo o que está fazendo. Meus irmãos, o que é isso? Que falta de humildade é essa? Às vezes a gente dá esmola, até a minha gata está confirmando um negócio desse, que não pode, né? Ela entrou aqui de repente para confirmar. Então, a gente precisa ser discreto. Às vezes a gente faz as penitências, olha, eu deixei nessa quaresma de fazer isso, eu doei roupa não sei para quem, e fica, como diz no Ceará, se mostrando, né? Se pabulando, exibindo-se, né? Perdão. A gata aqui mexendo aqui com tudo, né? É uma gata mesmo, não é uma mulher que eu estou chamando de gata não, viu gente? É uma gata mesmo que está miando, sabe? Então vamos lá. A gente tem às vezes essa indiscrição. Olha, eu fiz isso, eu faço aquilo, e sai dizendo. Coloca em Facebook, coloca no Instagram, coloca no WhatsApp, fica comentando com os outros. Para quê? Para ser elogiado? Para as pessoas acharem que você é santo, piedoso. Gente, vamos parar com isso. Que carência é essa? Isso não é santidade, não. Isso é frescura, imaturidade. Eu vou fazer as coisas, todo mundo tem que ver, todo mundo tem que aplaudir, todo mundo tem que dizer que eu sou bom, que eu sou legal, que eu me sacrifico por Deus. Para que isso? Não. Nós fazemos por amor a Deus, por amor aos irmãos, e não para ficar dando uma de santarrão, não. A santidade é uma obra de Deus, é Ele que nos faz santos e nós cooperamos, nós correspondemos a essa graça. Só que às vezes a gente esquece isso. Exatamente, basta Deus saber. Como diz Santa Teresa de Ávila, só Deus aí basta. Fala São Bernardo, o mundo não satisfaz, e se satisfaz, não satisfaz eternamente. Então nós precisamos sim, posso tentar fazer sim. Vou ver se eu consigo fazer, tá certo? Marcar um horário aqui para fazer a Via Sacra com vocês. Podia ser a Via Sacra, né, de Santo Afonso Maria de Ligório, que é fantástico, né? Pode sim. Seja bem-vindo, Fabiano. Deus te abençoe. Então, meus irmãos, é essa postura. Eu vou fazer penitência? Qual é o sentido da penitência? Qual é o sentido? É só maltratar meu corpo? Não, não é isso. A penitência quer dizer o seguinte, que eu, por amor a Deus, me disponho a ter incômodos. Por exemplo, está fazendo calor. No Ceará não falta calor. Eu vou fazer o quê? Eu ofereço a Deus, Senhor, obrigado por esse calor, né? E não ficar dizendo, que calor, não aguento mais, aquela coisa toda. Aí fica se abanando e reclamando. É coisa tão simples. Oferecer o calor, Senhor,
Estou com calor. Principalmente eu que sou gordinho, né? Oferecer a Deus. Faz mal ligar o ventilador? Não faz, mas pode oferecer. Aquele momento, às vezes, não tem água para refrescar, não tem um ventilador. Senhor, ofereço pelas almas do purgatório esse calor. Ofereço pela minha conversão, pela conversão de tal pessoa. Aproveitar essas coisas. Estou morrendo de frio. Ofereça ao Senhor e não ficar reclamando. Ah, tem mosca, tem besouro, o vizinho está fazendo barulho. E começa uma murmuração terrível. Eu sempre digo, uma reclamação contínua abre as portas do inferno. E o louvor contínuo abre as portas do céu. Você quer abrir as portas do céu ou desse lugar que a gente não quer nem falar o nome, do inferno, né? Então não fique reclamando, resmungando, não resolve nada. Ah, eu estou liso. Você pode falar que está liso e pedir socorro a alguém se houver necessidade? Claro que pode. Mas o que não pode é você cruzar os braços e reclamar que não tem dinheiro, reclamar que não tem nada e ficar só resmungando, não ajudar a providência a acontecer, né? Não perceber, puxa vida, eu estou administrando mal meu dinheiro, por que eu estou liso? Deus quer que eu dependa mais da providência dele nesse tempo, eu tenho que confiar mais. O que isso está me ensinando? E viver bem isso, oferecer. A penitência é também você, por exemplo, fazer coisas que o seu corpo se incomode. Como eu já falei, a questão do calor, né? É você se ajoelhar. Ah, eu quero me levantar rapidinho. Fico mais um pouquinho, né? De joelho, mais um pouquinho. E ofereço aquilo ao Senhor. É o jejum que eu quero fazer, sei lá, numa quarta, ou numa sexta, ou outro dia qualquer. E ofereço ao Senhor. Às vezes eu estou ouvindo alguém falar uma coisa e eu quero ter razão, eu quero sempre ter razão, e eu naquele dia eu não vou silenciar. Aliás, eu vou silenciar, Senhor, por amor a Ti. Ou seja, são coisas simples. Às vezes nós complicamos a santidade. A santidade não é um monte de coisa que eu faço, não. A santidade são coisas simples, mas que eu faço com amor. Os pequenos sacrifícios, discretos, escondidos. Mas para isso nós precisamos também estar na graça de Deus. Confissão. Porque por mais que você faça pequenas ou grandes coisas e estando em pecado mortal, isso atrapalha muito. Imagina aí. Você e eu em pecado mortal, aí eu estou fazendo um monte de coisa boa. Fica difícil. Porque quando eu não estou na graça de Deus, os meus atos não são atos sobrenaturais. Porque uma pessoa em pecado mortal, ela está, de certa forma, na inimizade com Deus, como se fosse inimiga do Senhor. Embora ela não tenha essa percepção, mas é isso que ela está sendo naquele momento. É preciso fazer o quê? Buscar a confissão. Confessar bem, contar os pecados, pedir a Deus a graça de um profundo arrependimento, ter propósito de não pecar. Não se entregar às ocasiões de pecado. Às vezes a gente se confessa e cai nos mesmos pecados. Por quê? Porque nunca foge da ocasião do pecado. Seja bem-vindo, Antônio. A gente não foge da... Ah, meu amigo Antônio, né? Deus te abençoe, viu? Um abraço aí. A gente não foge da ocasião do pecado. Nós corremos para o pecado. Às vezes a tentação nem vem. É eu que vou atrás da tentação. Como é que pode? A tentação nem bateu a minha porta e eu estou dizendo: ei, tentação, ei, tentador, vem aqui. Eu já fico indo atrás das ocasiões de pecado. Isso não pode, gente. A gente não pode estar olhando tudo. Tudo que passa na Netflix, tudo que passa no YouTube, eu vejo. Não. Fui abrir uma pregação. Passou uma coisa imoral, eu fecho logo os olhos. Eu espero abrir, pulo. Eu não posso dar ocasião ao pecado, não. Nós não podemos deixar que as ocasiões de pecado se multipliquem na nossa vida. Eu sei que eu indo para a casa de fulano, ela vai ficar fofocando da vida alheia direto. Eu vou evitar ir para a casa dessa pessoa. Não precisa ficar intrigado dela, mas eu posso evitar essa situação de estar preso ali na fofoca. Ah, eu vou para tal canto com a minha namorada e nesse local a gente cai mais no pecado. Então não vai para esse local. Não fica ali só com ela. Foge da ocasião de pecado. O grande problema é que a gente fica assim... Não, mas não tem que aguente. A gente fica muito se vitimizando, né? Olha, mas eu caí,
e fica com pena de si mesmo. Vamos parar com isso, não vamos ficar com pena de nós, não. Vamos lutar contra a nossa carne, contra o homem velho, a mulher velha. É preciso lutar. Nós não podemos ser pessoas frouxas, fracas. Fracas no sentido assim, de não lutar com a nossa fraqueza e se entregar a ela. Vamos parar de ser também pessoas que com tudo se machuca, né? Qualquer bobagemzinha, a pessoa, eu não falo mais com fulano, eu não vou mais para a igreja. A pessoa começa a alimentar pequenos rancores e deixa isso destruir ela, destruir a oração dela, destruir a amizade dela com Deus, porque ela vai alimentando raiva de todo mundo por besteira. Eu não engulo tal pessoa e começa a falar mal. Meus irmãos, vamos fugir da ocasião do pecado, não só na quaresma. Há um lembrete aqui. Na quaresma ninguém faz jejum de pecado, em nenhum momento. Você não deve fazer jejum de pecado. Pecado você deve não cometê-los, é sua obrigação, é a minha obrigação, contando com a graça de Deus. Eu vou deixar de falar a vida alheia nessa quaresma. Não deixe de falar da vida alheia sempre. Eu vou deixar de ver vídeo pornográfico nessa quaresma. Não, você vai ter que deixar de ver vídeo pornográfico sempre. Eu vou deixar de mentir na quaresma. Não, você vai ter que deixar de mentir sempre. Ninguém faz jejum de pecado, não. Pelo contrário, o pecado não é para estar na lista, não. Ele é para estar fora. Show pecado. Vocês entendem? Às vezes a gente fala assim, não, eu não faço jejum não, mas eu não falo mais da vida alheia na quaresma. Aí depois da quaresma, você vai falar da vida alheia, vai mentir, vai ver coisa. Não é assim. Não é essa a lógica da coisa. Vamos parar com essas coisas sem noção, gente. Eu estou rindo, mas é trágico. Não é cômico, é trágico. Nós não podemos nos comportar assim. Então agradeço a audiência de vocês, tá bom? A gente vai se encontrar outras vezes aqui com mais frequência. Amanhã mesmo eu vou fazer uma outra live. Fiquem ligadinhos, tá bom? A gente vai se comunicando aqui. Que Deus abençoe e compartilhem com outras pessoas. Vou tentar deixar aqui no IGTV. Lembrando que eu tenho um curso O Bom Católico. Está aqui no meu Instagram. É só a pessoa apertar, você vai ter o curso Revolução Protestante, que é um curso enorme de como combater as ideias erradas protestantes, como defender a Virgem Maria, como defender a Eucaristia, né? Como entender o purgatório, as imagens, os santos. Tudo isso está aqui. Seja bem-vinda, nossa amiga Herbênia. Deus te abençoe. Um abraço, viu? Então aqui no Instagram tem os meus cursos. Aliás, o link para você entrar na minha plataforma. Imagina aí, você paga R$10 por mês. Você vai ter um curso de quaresma com 4 aulas. Tem lá já. Um curso sobre a Virgem Maria. Um curso sobre a Revolução Protestante. Um curso sobre as 3 idades da vida interior. Um curso sobre o Castelo Interior de Santa Teresa, passo a passo. Já estamos analisando, meditando sobre as quartas moradas. A gente vai ver todas. Tudo isso por apenas R$10 por mês. É muito dinheiro? R$10 você gasta com a merenda. E o meu apostolado é apostolado simples, é uma linguagem simples. E eu queria pedir que vocês ajudassem na divulgação. Peguem um link lá, aqui no Instagram, vai ter o nome O Bom Católico. Se vocês não assinarem, mas divulguem para outras pessoas, tá bom? Divulguem em outras páginas, para os familiares. Porque talvez você já conheça bastante, mas tem um amigo seu que não conhece. Um primo, um colega. Então compartilhe. Tem aí no meu Instagram, logo na definição, tem o nome Curso O Bom Católico. Aí você acessa, dá uma olhadinha lá e vamos evangelizar. Salve Maria!